verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Irmãos, eu fui convidado a ministrar essa palavra ontem, e assim que eu recebi o convite, na verdade, a primeira coisa que sempre vem na cabeça, imagino que de todo mundo que tem essa oportunidade, é o que eu vou ministrar. E todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu peço para Deus, para Ele me dar aquilo que eu preciso, e aquilo que a igreja precisa. Eu ainda meditava com Deus e orava enquanto Ele me dava a palavra. E eu falava para Deus que se a palavra não falar comigo, ela não adianta. Não adianta eu trazer uma palavra que fale só com vocês. Eu precisava de uma palavra que falasse comigo também. E a palavra que o Senhor vai nos abençoar nessa noite, ela é a soma de dois momentos. Foi ali que Deus construiu a palavra. Um deles foi de uma conversa minha com uma aluna minha da academia. Quase sempre Deus tem feito dessa maneira. Surgiu uma conversa santa, uma conversa do céu na terra. E ali Deus começou a ministrar coisas ao meu coração, e eu comecei a falar com ela. E quando ela foi embora, eu fiquei pensando, falei, uau! Meu Deus, nunca tinha pensado dessa maneira. E o meu devocional hoje cedo, na verdade, a soma desses dois momentos é que trouxeram à luz essa palavra. Às vezes eu digo assim, que é uma palavra simples, mas a palavra de Deus ela é simples, mas ela é poderosa. E é na simplicidade que Deus trabalha. Eu queria, já meditando até mesmo nesse trânsito caótico, o Joaquim me acompanhou ali um pouquinho da estrada e ele falou assim, nunca vi um congestionamento desse. Realmente fazia tempo que eu não via esse trânsito, porque eu vim por dentro pela Rio Grande do Sul, tive que parar o meu carro lá na Clínica Imagem, já não dava para sair de lugar nenhum dali mais. Todas as ruas estavam paradas, ônibus, caminhão, carro, estava um caos. Então eu desci, ainda estou um pouco transpirando, porque eu vim correndo, né? Mas eu fiquei pensando nessa dificuldade, né? E você teve dificuldade para chegar aqui? O pastor Kleber ainda falou, não, para mim foi tranquilo, porque da minha casa para cá não teve, né? Não teve problema, vamos ver na volta. Mas em nome de Jesus vai estar melhor na volta. Mas você teve dificuldade para chegar aqui? Não estou dizendo só no trânsito, não. É fácil você vir para o culto? É simples você chegar, pega suas coisas, sai andando e vamos para a igreja? Mais do que isso, a sua vida tem sido uma vida fácil? Você tem enfrentado dificuldades na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos? Você tem passado por dificuldade? E foi falando sobre a dificuldade de uma aluna que Deus foi gerando, então, essa fala nossa. Porque Deus não prometeu para nós vida fácil. Enquanto eu estava ali no louvor, Deus, eu meditando nisso, né, que Ele não tinha prometido isso, né? E ao contrário, Ele disse, olha, nesse mundo tereis aflições. A aflição é um negócio que incomoda, não é uma coisa boa. Ele falou, olha, nesse mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. E eu estava refletindo nisso enquanto o louvor tocava, e me veio em mente, qual foi então a promessa do Senhor? A promessa dele é, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias.
O desejo de Deus para mim e para você é que Ele seja tão real nas nossas vidas, que a gente consiga desfrutar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao tempo de crise, da presença dEle. Lembrando que não há garantia de uma vida somente de vitória, de alegria, de satisfação, gozo e plenitude, pois a promessa é presença de Deus. Eu estarei convosco, mas vai ter aflição. E a aflição, ela é importante, ela é boa, ela tem propósito? Tem. Isso eu creio que Deus vai querer mostrar para a gente. Pensa um pouquinho, reflita comigo. Quando é que você busca mais a Deus? Quando está tudo bem? Ou quando você está na luta? Quando está com dificuldade? Seja sincero com você, não precisa falar para mim, mas vai meditando nessas informações. O tempo de luta, de dificuldade, de problema, ele nos aproxima de Deus. Não deveria ser assim. Mas creio que Deus, nos conhecendo, é um dos mecanismos que Ele usa para se aproximar de nós, para se relacionar conosco. E eu queria que vocês abrissem comigo num texto que eu li de uma maneira assim, simples no meu devocional hoje, mas ele fez diferença para mim. Abre comigo em Lucas. Lucas 6. Lucas 6, 47. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. Presta atenção. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele está dizendo que todos aqueles que vêm a mim, eu creio que isso é para nós, que ouve as suas palavras e pratica. É em cima desse tipo de pessoa, que eu creio sermos nós, que ele está trazendo uma revelação, ele está trazendo um ensino de quem ou a que estamos sendo parecidos. Nós estamos sendo semelhantes a, e aí então vem a continuidade. 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, porque por ter sido bem construída, em outras versões, construída sobre a rocha. Casa alicerçada, casa fundamentada, no lugar certo. Quando eu ia ler, eu olhei para o André e eu pensei, o André sabe bem do que eu estou falando, um homem de obra. Quem já mexeu um pouquinho com obra, entende isso que está falando. Ele está dizendo assim, que uma casa bem edificada, ela tem que estar apoiada sobre um lugar firme. Sobre o que a sua vida está apoiada? O que tem sustentado a sua vida, a sua fé? Onde você tem edificado a sua casa, a sua família, o seu trabalho? Aonde você tem edificado? Porque aqui está dizendo que essa casa foi construída da maneira correta, é isso que ele está explicando, alicerçada sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo, é Jesus.
Esse tem que ser o fundamento das nossas vidas. Você concorda comigo? Olha o segundo caso. Mas o que ouve, quer dizer, se ouve, ele também está presente. O que ouve, me perdi. E não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, lá no comecinho, ele está dizendo assim, que ele ia explicar essa revelação, ele ia trazer esse ensino para as pessoas que vão até ele, que ouvem e que praticam. Então, ele está dando duas referências, olha, para vocês que estão aqui me ouvindo, é o que ele está dizendo. É para vocês que estão conseguindo buscar de mim. Olha o que eu tenho para mostrar para você. Aonde você tem edificado a sua vida? Sobre a rocha, sobre a areia. Um fundamento firme ou sobre algo inconstante? Sabe o porquê que faz a diferença, irmão? Porque nos dois casos, olha que coisa louca. Nos dois casos veio enchente. Nos dois casos, as águas bateram sobre a casa. Sabe que isso me traz à memória? Nesse mundo tereis aflições. A aflição, ela vem para você que serve e para aquele que não serve também. Você não está livre. Ah, mas eu tenho vivido buscando a Deus, eu vou no tabernáculo, eu faço o meu devocional, eu vou aos cultos, eu tenho participado do ministério, meu Deus, mas quanta luta, quanta dificuldade. Talvez o outro que não vai no tabernáculo, talvez o outro que não tenha devocional, não vai ao culto direito, não se envolve no ministério, esteja passando pela mesma luta. Ou por luta parecida, porque a luta vem para ele também. Sabe qual é a diferença? O final. O resultado final. A segunda casa construída sobre areia, o final da história foi, e foi grande a sua ruína. O despencar foi terrível. Enquanto a outra também sofreu com as dificuldades externas, as dificuldades da vida, mas ela permaneceu firme. Passou a situação, a vida continua. Tem sido assim com você? Quantos irmãos, hoje, é claro, é um caso excepcional, esse monte de cadeira vazia, é por causa do trânsito. Mas quantos irmãos que você conhece que não estão mais aqui conosco? Eu estou indo para 20 anos na igreja. Muitos irmãos estão fora. Muitos irmãos não aguentaram a pressão. Muitos irmãos não aguentaram as lutas, os problemas, as dificuldades e foram procurar um outro caminho. Porém, a vida da maioria deles está numa grande ruína. Outros, talvez, aos olhos humanos, estejam até vivendo bem. Mas, irmão, o buraco de você viver longe de Deus, aquele que aperta o coração, ele é terrível. Não vale a pena. Não vale a pena. Mesmo que tudo lá fora pareça bem, não vale a pena. Não é uma experiência de vida em abundância, real. Mas eu queria centralizar a minha vida e a minha palavra, principalmente, não no caso daqueles que se voltam para trás, daqueles que desistem. A palavra que o Senhor trouxe hoje, eu creio,
está sendo construída, é para nós. É para nós que estamos insistindo, para nós que estamos buscando, para nós que estamos crendo que é verdade essa palavra e que ela vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quando eu conversava então com essa irmã, até porque essa moça da academia é minha irmã, eu estava conversando com ela e o esposo, o Senhor me levou a meditar, porque era um contexto de dificuldades, a respeito de Noé. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis. E a gente vai então falar um pouquinho de Noé. Só para ilustrar, peleja. Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8 e 9. Eu vou dar uma contextualizada rápida e fica a dica. É uma leitura impressionante. Ele dá 3 capítulos falando sobre Noé, tem uma riqueza de detalhes. Eu, quando comecei a montar o estudo, eu falei, uau! Daqui a pouco o Senhor teve que falar assim, volta, é menos, né? Vamos focar. Mas é demais essa leitura. Tem tanta coisa para edificar as nossas vidas, mas olha essa situação, o contexto dela. O mundo estava corrompido. Os homens eram maus continuamente. E Deus, a Bíblia declara, que Ele se arrependeu de ter feito o homem. O caos tinha se instalado de uma situação tamanha que tinha gerado uma tristeza no coração de Deus, que Deus resolveu acabar com essa bagunça. Mas, porém, todavia, 6:8 diz assim, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu não faço ideia, mas imagina aí, que houvessem 100.000 pessoas na face da terra. Só 100.000 pessoas naquela época. Por causa de uma pessoa, Deus resolveu dar uma chance para a humanidade. A Bíblia fala sempre que Deus tem para si um remanescente fiel. Deus, Ele guarda aquele que o busca ou o adora, em todas as gerações. E ali, Ele achou a Noé. Então a história toda ela vai se passar em cima da vida desse homem íntegro, reto, que andava com Deus em meio a uma geração corrompida. E Deus ele chega então para esse homem Noé e ele ele dá uma ordem para Noé. Olha que ordem fácil, não é? Eu vou destruir toda a criação. Eu vou mandar uma chuva que vai durar 45 dias e noites ininterruptos. E eu vou acabar com tudo. Mas constrói uma arca, um barco. Para você, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. E um casal de cada animal existente. E aí então Deus ele vai dando uma lista de coisas para Noé. Eu fiquei pensando, eu gosto de me meter como construtor, marceneiro, pintor, eu vira e mexe, eu me meto com alguma arte lá em casa. E, irmão, a minha esposa fala, olha, você faz bem feito, mas você demora, tudo para mim é meio devagarzinho, na hora de fazer em casa, porque eu tento fazer o melhor que eu posso. Eu estava pensando nessa arca. É uma conversão aproximada, tá bom?
Eu vi alguns números diferentes quando ela se trata dessa medida que a Bíblia usa para a arca. Ela fala de côvados. Algumas medidas falam 45, outras falam 50 centímetros cada côvado. Mas eu vou arredondar para 50 para ficar mais fácil da gente pensar. Então, o comprimento dessa arca, olha a loucura que Deus pediu para esse homem. Era de 300 côvados, 150 metros. A largura era de 50 côvados, 25 metros. A altura era de 30 côvados, 15 metros. Então, mais ou menos, é parecido com esse espaço nosso do templo. Talvez um pouquinho mais estreito, mas é mais ou menos isso. Oi? 3 vezes o comprimento, olha lá. E eu achando que era só mais ou menos isso. Ó. Então, 3 vezes o comprimento do templo. Imagina só. Quando você faz a leitura, Deus não dá uma descrição de quantos foram os ajudantes de Noé. Quantos você acredita que ajudaram Noé? A Bíblia fala que entrou na arca, Noé, os seus 3 filhos e as mulheres. Então vamos dizer que todo mundo ali pegou na massa mesmo e foram todos trabalhadores com afinco. 8 pessoas. Com toda a tecnologia que eles tinham lá atrás. Quanto tempo você imagina que eles levaram para fazer essa arca? Quanto tempo foi essa construção, esse trabalho que Deus deu para ele? A Bíblia fala que quando Noé tinha 500 anos, nasceram os seus filhos, se a gente for fazer a leitura. Quando entrou na arca, ele tinha 600 anos. Se os filhos ajudaram, já deviam ser moços. Vamos imaginar que eles tinham 20, 30 anos, vai. Era moção mesmo, porque já eram até casados, tinham as suas mulheres. Então, pelo menos, uns 50 anos para construir a arca. Eu estou fazendo um cálculo de cabeça, não está registrado na Bíblia. A Bíblia só fala que nasceram com 500 anos e ele entrou na arca quando tinha 600. Imagina o tempo que Noé ficou para construir essa arca. Imagina que essa arca ela foi construída num local que não era à beira de rio. Imagina quantos anos esse cara ouviu de afronta, de zombaria, das pessoas que passavam e viam ele investindo o seu tempo e os seus recursos nessa obra. Alguém já falou para você do tempo que você investe na obra? Alguém já falou para você, zombando de você, de quando você põe a mão no seu bolso para investir na obra? Noé experimentou isso por muitos anos. Isso porque ele foi achado íntegro, reto e andava com Deus em meio a uma geração corrompida. O que fez a diferença, eu creio, nesse tempo de construção, foi que porque ele andava com Deus. Sabe o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida, nesse tempo de construção da nossa casa, da nossa morada? É o andar com Deus. Meu irmão, não tem para onde fugir. A zombaria vai vir, a dificuldade vai vir, você vai gastar tempo, você vai gastar recurso, a sua saúde vai, porque você vai ali se aplicando e fazendo, mas Deus toma conta do seu tempo, Ele toma conta da sua finança, Ele toma conta da sua saúde. O Senhor toma conta de você. E Ele nunca vai pedir para você, ou para mim, ou para qualquer um, algo que não nos seja possível realizar. Porque é Ele que provê de antemão todas as coisas que a gente precisa. Mas lembra desde o começo? Não é fácil. A presença dEle
é real, mas não é fácil. Eu vou dar um salto, só para ilustrar ainda, nessa construção do templo. Não sei se vocês já assistiram filmes e desenhos da Arca de Noé e tudo mais, mas eu tenho muitas histórias de desenho de um livro amarelo que minha mãe contava quando eu era pequenininho para mim, capa dura, grossão. E eu lembro que a arca nesse livro, e alguns desenhos que eu assisti, e algumas imagens que eu tenho na cabeça ilustrativa, é de que tinha um monte de janelinhas e os bichinhos com a cabeça para fora. Mas quando eu estava lendo e detalhando a leitura e observando a leitura, a arca tinha a porta lateral para o acesso deles e tinha uma janela. Constrói essa imagem que eu estou contando para você na sua cabeça. Imagina, como disse o pastor Kleber, um ambiente 3 vezes maior do que esse aqui. Se a gente fosse ler, e eu espero que vocês tenham interesse de ler em casa, tinha 1º, 2º e 3º andar. Imagina essa construção, com uma janela. E não era uma janela, era uma janelinha, que devia ter 1 metro por 1 metro. Era uma janelinha, diante da imensidão daquele ambiente. Veio o dilúvio, acabou com todo mundo. Você já leu essa história? Quem já leu? Levanta a mão, só para eu... Quanto tempo eles ficaram dentro da arca? Alguém quer chutar aí? Alguém tem uma dica aí, não? Hoje eu fui buscar, anotei, meu papel está cheio de rabisco, porque eu anotava um número, aí daqui a pouco Deus acrescentava uma informação, acrescentava uma outra informação. Cerca de 1 ano, eles ficaram dentro da arca. A Bíblia fala, e eu não vou ler, porque senão a gente vai estender demais. A Bíblia fala que entrou na arca quando Noé tinha 600 anos, no 2º mês, no 17º dia. E depois conta de novo que eles saíram da arca quando Noé tinha 601 anos, no 2º mês, agora se não me falha a memória, aos 26º, 22º dia. Cerca de 1 ano eles ficaram lá dentro. Volta para aquela construção na sua cabeça, do ambiente. Noé, um homem justo, que andava com Deus, com a sua família, salvos de toda aquela destruição. Eles estavam vivendo um milagre? Sim ou não? Você já imaginou o tamanho desse milagre? Imagina que eles eram os últimos ou os únicos seres humanos da face da terra. Todos os outros seres humanos e animais tinham perecido. Fora daquela arca, só havia água. O que tinha na água lá fora? Logo depois dos 40 e poucos dias, como será que ficou aquele ambiente? A chuva parou. Qual era o cheiro que vinha de fora? Eu só consigo imaginar um cheiro de morte. Era o ambiente que tinha lá fora da arca. Era um ambiente de morte. E quando eu pensei nisso, sabe que Deus ministrou no meu coração? Para nós, fora desse ambiente, e eu não estou falando físico, hein, irmão? Mas fora desse ambiente, a casa do Senhor, tudo lá fora tem cheiro de morte. Se não tem, deveria ter para nós. Porque lá fora não tem vida, irmão. Lá fora não é o nosso lugar. O nosso lugar é dentro da arca. É dentro da casa.
É dentro desse milagre que talvez a gente já esteja até acostumado e nem valorize tanto. Mas aqui é o lugar do milagre de Deus para nós. Aqui é o lugar da vida. Pensa comigo. A chuva parou. 45 dias depois, como ficou o ambiente de dentro? Quantos animais será que tinha lá dentro? Pensa comigo. Constrói essa imagem aí, que essa imagem, se você conseguir dimensionar isso, ela é uma imagem poderosa. Pensa bem, quantos animais tinha lá? Eu só vou falar porque quando eu era criança eu fui em circo que veio aqui em Ubatuba. Irmão, o cocôzão do elefante é um negoção gigante, irmão. Imagina que tinha 2 pelo menos. Imagina os outros animais que tinham lá. Imagina que todos eles precisavam fazer as suas necessidades. Como é que era aquele ambiente? Onde Noé ficou com a sua família por quase 1 ano. Será que eles ficavam todos pendurados na janela? Às vezes eu fiquei imaginando isso. Falei, eles devem ficar desesperados, tudo na janelinha, tentando respirar um ar puro. Quando passou o cheiro de morte. Meu irmão, eles estavam vivendo um milagre de Deus. Eles estavam no lugar de vida. Eles estavam vivendo o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Mas eles não foram livres de dificuldade e problema. Imagina você fazer a higienização daquele lugar todo dia. Imagina que você tinha que pegar e jogar provavelmente por aquela janelinha as coisas tudo. E sai lá do primeiro andar com aquele cesto. Como é que era o cheiro do cesto? E leva lá para cima. E volta lá no segundo andar. E pega de novo um outro cesto. Imagina o trabalho que eles tiveram. Pensa bem. Você já se imaginou 1 ano inteiro preso num lugar desse? E ele era íntegro. E ele andava com Deus. E não teve moleza. Não teve moleza porque a vida do homem e da mulher de Deus não é moleza, irmão. Deus nos concede graça, Ele nos concede milagre, Ele nos concede de andar no sobrenatural, mas nesse mundo a gente vai ter aflição. E a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ter o nosso coração firmado na rocha, aonde você tem alicerçado a sua vida. Isso é o que vai fazer a diferença, porque a crise vem. O país entra em crise, o mundo entra em crise, a finança entra em crise, a saúde entra em crise, crise para tudo quanto é lado. Mas a gente precisa estar em Cristo, irmão. A gente precisa estar em Cristo. Porque é o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas para uma hora dessa. Eu sempre que eu ministro, eu falo a mesma coisa, eu sou muito bom de imaginação. Por isso eu tentei induzi-los a imaginar essa construção da arca. Deve ter sido um processo muito tremendo para você ficar olhando os outros passarem. Não deve ter sido nada bacana de você passar por esse processo. Mas sabe o que é problema? Para nós, a gente não quer passar por esses processos de Deus. Claro, não estou falando de vocês, eu estou falando da minha vida. Eu falo assim, eu não tenho vontade de passar por esses processos de aperto, de estreito, de dificuldade. A Bíblia não fala quantas vezes Deus falou com Noé lá dentro. Se fosse uma constância de conversa, estaria relatado na Bíblia. Então, no tempo da crise ali dentro daquela arca, daquele trabalho árduo deles, quantos dias será que ele passou sem ouvir a voz de Deus ali dentro?
tendo a certeza de que ele estava vivendo um milagre. Mas quantos dias será que ele não ouviu a esposa? Não que mulher fale demais, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas imagina quantas vezes a mulher, a esposa, as noras devem ter falado aquelas coisas agradáveis que só as mulheres sabem falar sobre aquele ambiente hostil, mal cheiroso, com muito trabalho. E eu estou imaginando, eu estou construindo uma história com vocês. Será que todos eles tinham aquela firmeza, aquele fervor no trabalho? Será que não tinha um deles que era meio folgado e queria montar nas costas do outro? Estou construindo uma ideia com você. A Bíblia não relata. Eu estou querendo montar com você a história da dificuldade de ter sobrevivido, onde todos morreram. Não é fácil viver. Não é fácil viver. E eu estou dizendo vida verdadeira. A vida do céu na terra. Essa que Deus fala que a gente tem que começar a experimentar aqui. Do seu melhor. Porque às vezes a gente fica com aquela historinha do faz de conta de que o melhor de Deus, ele vem recheado de flores. Sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. E quando a dificuldade vem, às vezes a gente ainda entra em desespero e fala, Deus, mas por que isso está acontecendo? E às vezes a gente tenta até explicar para Deus, mas eu estou fazendo as coisas tão certinho, eu não tenho pecado, eu estou trabalhando na sua obra, minha dificuldade. E Deus fala, amém, filho, continua firme, faz parte mesmo do trabalhar disso daí. Então não foi fácil. A história deles é maravilhosa, se vocês quiserem ler. E eu fiquei pensando no nosso exemplo maior. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Que Jesus conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Ele sabe que nós somos pó, diz a palavra. Então, como homem, Jesus, Cristo, o homem, ele veio para sofrer as mesmas aflições que nós, para sentir na pele aquilo que eu e você sentimos. E ele experimentou de tudo isso. E porque ele experimentou de tudo isso, é que ele pode compreender o que você passa. Ele pode ter noção de quando você suspira e às vezes chora em silêncio sobre as suas lutas, sobre os seus problemas, sobre quando você não ouve resposta de Deus. Meu irmão, Jesus Cristo, que te ama, que entregou a sua vida por mim e por você, e hoje, junto ao Pai, intercede por nós. Ele conhece as suas limitações. Ele entende as suas dores, porque Ele experimentou coisas que você não experimentou, lutas que você não lutou. Ele enfrentou por mim e por você, sendo santo. E quando eu estava meditando sobre isso, Deus me chamou a atenção sobre duas passagens de Jesus, que é o que a gente vai ler logo a seguida. Mas eu quero dizer para você assim, o meu Deus, o seu Deus, Ele te entende. Ele entende a sua dor, melhor do que você mesmo. Sabe quando alguém está falando aqui de cima e você fala, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, irmão. Mas você não sabe o que eu estou passando também. Eu não sei a sua luta, mas você não sabe a minha também. Mas a gente tem um Deus que sabe. Dá uma lida comigo. Mateus 26.
Mateus 26, (37). Eu vou ler o 36 e a gente vai entender o contexto. Em seguida foi Jesus com eles, os seus discípulos, ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantas vezes você já leu essa passagem? Quantas vezes você já leu e já ouviu esse texto? Sabe que Deus trouxe ao meu coração? Jesus era santo de Deus. Jesus é santo de Deus. Jesus, nesse momento, não tinha culpa de nada. Ele estava vivendo uma vida perfeita diante dos olhos de Deus. Mas, antevendo o que ele ia passar, ele começou a sofrer. O seu coração começou a ficar angustiado. A sua alma sentiu uma profunda tristeza, tristeza de morte. Você já se sentiu assim? Você já passou por um momento terrível? De talvez você nem saber o porquê, mas uma angústia, uma pressão vem sobre você? Ou quando vem aquele laudo médico terrível? Ou quando a conta bancária despenca? Ou quando o filho entra nas drogas? Pensa num desses momentos terríveis que talvez você já tenha enfrentado, de angústia profunda. O meu Jesus e o seu Jesus, ele experimentou isso também. Mas eu posso afirmar para você, a angústia dele foi muito maior do que a minha e a sua. A aflição de Jesus foi infinitamente maior do que a minha e a sua. E eu não estou desmerecendo, em momento algum, a sua aflição, a sua luta, a sua dor, o seu problema. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você, Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe o quanto essa dor dói. Porque ele passou também. Sendo justo, sendo santo, só fazendo bem. Às vezes a gente não se sente, como é que eu posso dizer, injustiçado. Mas por quê? Você já falou para Deus alguma vez? Mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você já falou? Por que eu, Deus? Eu estou andando tão certinho. Eu estou fazendo tudo tão certo. Por que eu estou passando por isso, Deus? Talvez eu não conheça o porquê, e você não saiba o porquê. Mas Deus tem um porquê em todas as coisas. E o maior porquê de Deus é porque Ele quer te levar para um lugar melhor. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Há o melhor de Deus para mim e para você. E às vezes não parece, mas a aflição é necessária. A dor é necessária. A Bíblia fala em Isaías, não precisa abrir, Isaías 48:10, que o Senhor nos prova
na fornalha da aflição. Lembra aquela historinha dos 3 que foram lançados na fornalha? Quando eles foram lançados naquela fornalha quente, quem os lançou foi morto pela alta temperatura. Isso quer dizer que a fornalha não é um lugar gostoso de você estar perto. Quando Deus fala que Ele nos prova na fornalha, Ele já está dizendo que Ele vai nos levar a um lugar terrível. E aí Ele ainda, de uma maneira redundante, acrescenta: a fornalha da aflição. É para afligir mesmo. É para tocar no íntimo, lá no profundo. É para mexer com a sua estrutura. Foi assim que aconteceu com Jesus também. Com o meu Jesus, o seu Jesus, o Senhor da glória. Por que eu e você talvez pensemos que não é justo conosco? Não há justiça, irmão. Não é uma questão de ser justo ou não. Um dia talvez você e eu tenhamos a oportunidade de perguntar algumas coisas para Deus, se é que vai ser necessário. Mas, irmão, o que Deus faz para mim, por mim e por você, é nos conduzir ao melhor lugar. É nos levar a um lugar de segurança, de vida eterna. Só que não é um lugar para qualquer um. A Bíblia diz que o reino dos céus é conquistado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. É para os valentes, é para os fortes, é para os determinados, é para a gente que enfrenta o trânsito e vem. Há uma recompensa para mim e para você. Deus não trabalha no acaso. As suas lutas não são um acaso. E tudo isso que eu ministrei, que o Senhor trouxe sobre a vida de Noé e sobre a vida de Jesus, falando sobre pessoas santas, pessoas que estão buscando fazer o melhor. Mas eu queria mostrar algo que Deus me chamou a atenção, importante. Talvez a minha aflição e a sua aflição seja por pecado. O pecado também proporciona aflições. Só que essa não é Deus que nos conduz. Essa somos nós que entramos por essa porta. Quando você decide deixar a estabilidade do alicerce, da rocha, e andar segundo a sua vontade, a aflição vem também. O pecado nos leva a uma destruição, a uma morte, como eu já tinha dito antes, que às vezes não é visível, mas o buraco lá no profundo quase destrói a alma da gente. Abre comigo, Mateus 27, 46. Quando Deus me mostrou esse texto, dentro desse contexto, eu fiquei um pouco assustado. E depois Deus me explicou, e eu achei demais. 27, 47 diz, eu vou ler o 46, vai ser mais fácil da gente entender, desculpa. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo a embebedecido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, lhe deu a beber.
Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já ouviu essa passagem? E não se assuste, mas esse grito de desespero de Jesus era porque Jesus carregava consigo o pecado da humanidade. Era o meu pecado, era o seu pecado que estava sobre Jesus nessa hora. Então, ainda que Jesus, Santo de Deus, tinha começado aquela aflição, ele experimentou também a aflição do pecado. Jesus conhece o pecador. Jesus conhece a dor do pecador, porque ele se fez pecador por nós, assumindo os pecados da humanidade. Nessa hora em que Jesus entra em desespero e grita: Deus meu, por que me desamparaste? O desespero maior de Jesus era a dor da ausência de Deus. O desespero maior do pecador, por mais que o pecado traga problemas, mas o desespero maior do pecador, o desespero da alma, é a aflição que é trazida pela ausência de Deus. Então, o meu Jesus, o seu Jesus, ele conhece a sua dor, seja de uma vida santa, seja de uma vida de falha e de pecado. O Senhor nos conhece muito bem. E é por isso que Ele é digno. É por isso que Ele é santo. É por isso que Ele é justo. É por isso que, ao nome de Jesus, foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Porque Ele experimentou todas as coisas. Ele conhece muito bem o que eu passo, o que você passa. Isso não impediu Jesus. O pecado e o peso do pecado não impediu Jesus de bradar e gritar dizendo: Senhor, me tira daqui. O grito de Jesus foi de um grito de quem sabia o que estava fazendo. Mesmo desesperado pela ausência, mesmo sofrendo. Alô, som. Mesmo sofrendo, Jesus foi até o fim. E ele se encheu de força e de coragem para concluir a obra que lhe estava proposta. E o seu último suspiro foi entregando a sua vida a Deus. Está consumado. E é sobre a vida de Jesus que eu gostaria que vocês ficassem de pé. O contexto todo dessa ministração é para trazer ao seu coração e ao meu coração de que você não está sozinho, de que o Senhor não te abandona em momento algum, de que Ele conhece a sua dor, Ele conhece a minha dor, Ele conhece a minha e a sua aflição. E a sua promessa, ela é real, ela se cumpre, quando Ele declara: eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor se faz presente nesse lugar. Quando você chora na sua casa, o Senhor se faz presente naquele lugar. Quando você chora em silêncio, quando as suas lágrimas nem escorrem mais, o Senhor sabe o que você está passando. E nessa noite eu quero dizer para você: não importa se a sua lágrima ela é de um homem justo que está lutando contra o pecado, ou se ela é de um pecador. O Senhor me trouxe aqui e trouxe você aqui
para trazer paz aos nossos corações e para mudar a nossa história. Para aqueles que andam em santidade, para que nós que buscamos ao Senhor, para que nós entendamos que há um propósito maior, que a presença de Deus é real, de que Ele não nos abandona. E se porventura o seu problema ele é de origem de pecado, o Senhor te trouxe aqui para tratar com você, para cuidar de você. Jesus não é conivente com o pecado, mas Jesus ama o pecador e Ele deseja mudar a vida do pecador. Foi assim que o Senhor me encontrou. Eu já contei algumas vezes aqui o meu testemunho. Quando o Senhor me encontrou, e eu te dou certeza de que foi Ele que me encontrou, eu estava pensando em me matar. Eu estava vivendo um período de trevas muito intenso, mas era fruto do meu pecado. A minha vida foi levada a um lugar de destruição tamanha, que o meu entendimento para aquele momento é que a morte era o melhor, era a saída. Mas o Senhor me encontrou. Ele tirou de mim o peso do pecado, quando me convidou para entregar minha vida a Ele. E eu tenho vivido, crendo nas palavras do Senhor. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que você começasse a falar com Deus a respeito da sua vida, de como anda a sua história, de onde anda sendo alicerçados os seus pés. Eu vou dar um instante para você falar com Deus, com seu Criador. Talvez nesse momento você esteja vivendo um momento de glória, de alegria, de paz, mas fala com Deus, agradeça a Ele por estar vivendo um tempo de bênção. Mas se você estiver vivendo um momento difícil, fala com Ele também, porque Ele trouxe você aqui para mudar a sua história. Ele quer trazer consolo e conforto ao seu coração. A palavra do Senhor, ela diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nessa fala, Ele não faz distinção do justo ou do pecador, do que anda em santidade ou daquele que ainda está sob o jugo do pecado. Pois há um fardo, há um peso, há um jugo. Mas o Senhor, Ele quer trazer paz para o seu coração e para o meu coração. Ele quer trazer sossego para a minha alma e para a sua alma. Ele quer te dar descanso nessa noite. E Ele quer trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Glorifica a Deus se a sua vida está bem hoje. Mas grava no seu coração essa palavra, pois vem o dia da angústia, vem o dia da dor, vem o dia em que você vai precisar buscar no bom tesouro do seu coração as palavras do Senhor. Pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar.